Dia 5 de novembro de 2016, Estação X de Castro. Por volta de 12h15, estamos vendo um céu limpíssimo, com exceção aqui de, vamos dizer assim, uma fábrica que existe perto. Mas o céu está muito lindo, muito azul, um azul e um sol fulgurante. A tática da geoengenharia climática e dos senhores do mundo para justificar o discurso do aquecimento global e da geoengenharia climática, a solução do problema que eles nos arranjaram, é justamente culpar o Sol, colocar a culpa no nosso avô celestial, o Sol, e generalizar a responsabilidade com o ser humano em geral, com a nossa vida comum. Nós, entre aspas, somos os poluidores de Gaia, do ambiente. Nós somos os exploradores e eles são os nossos salvadores, através da geoengenharia climática mundial. O discurso do aquecimento global é bastante generalizado, é bastante ratificado por dados duvidosos e de instituições pseudocientíficas e políticas duvidosas, para que engolamos a solução do problema. A geoengenharia climática, a geoengenharia de manipulação climática. A culpa se generaliza, os encontros mundiais, as COPs mundiais impostas por uma ideologia neoglobalista de controle populacional, de controle ambiental e de controle policial e imposição da sua hegemonia tecnológica, econômica, política, cultural, sobre os povos dominados. Então nós temos discursos e soluções, problemas e soluções. O homem normal, vamos dizer, o ser humano dominado, o ente humano que tem nas suas costas a responsabilidade da sua existência e nasce de uma maneira arbitrária e sofre as intempéries de ocorrências imponderáveis e imprevisíveis e aceita tudo no mesmo saco. Todo discurso ambientalista preparado artificialmente em cima de ocorrências provocadas, desastres ambientais provocados pela velha geoengenharia que já faz 50 anos ou mais e estão nos inculcando com as modificações climáticas que eles mesmos provocam. E isso é generalizado para todos os países. E a juventude é muito sensível nesse ponto, justamente pela falta de percepção de toda essa engrenagem ideológica, econômica e pela constante doutrinação que sofremos desde a mais tenra infância.
No Brasil, na época da ditadura, nós tivemos uma massificação cultural hegemônica dos Yankees, do grande irmão da América do Norte. Eu, pessoalmente, e a geração minha, popular, acreditava que nós éramos americanos, porque a doutrinação da Rede Globo, e antes ainda, nos inícios da televisão, eu mesmo assisti, quando era pequeno, a descida do homem, entre aspas, a descida dos Yankees na Lua. Se foi mesmo a descida, se foi, existe muita dúvida e muita evidência que foi uma farsa, como a derrubada terrorista, entre aspas, das Torres Gêmeas de Manhattan, né, o 11 de setembro de 2001. Inaugurou uma nova era do terrorismo sistemático e ideológico para a implantação da nova ordem mundial de dominação. É uma doutrinação dos Yankees, do grande irmão do Norte, e nós no Brasil sofremos essa lavagem cerebral, cultural, desde a infância. Eu não, pessoalmente, como eu digo, não imaginava que, como nós éramos americanos, porque tudo era americano, a grande onda era ser americano, da América do Norte, né? Nossos heróis da televisão eram americanos. A nossa cultura brasileira do cinema novo foi, especialmente, e da Semana de Arte Moderna, muito pontual, não se generalizou, éramos como essa cultura marginais dentro do nosso país. Essa cultura nacionalista do cinema novo, da cultura nacional, Osa de Andrade, Mário de Andrade, e foi seguindo no cinema novo, Glauber Rocha, em especial, que é o primeiro que nós nos lembramos, mas éramos estranhos à nossa própria cultura, feita das nossas próprias, vamos dizer, nossos próprios mitos culturais, originais da nossa nação. Vamos dizer assim, hoje nós temos o Dia das Bruxas, né, Halloween, e nossos heróis de Monteiro Lobato, né, nossa mula sem cabeça, enfim, os mitos da terra foram, vamos dizer, esquecidos e não são ensinados nas escolas, ou melhor, não são repassados, e essa cultura ficou esquecida. E agora essa dominação vem com luvas de pelica, através de brincadeira, de muito mau gosto, diga-se de passagem, esquecendo as nossas raízes, a nossa cultura, vamos dizer, uma cultura adolescente no Brasil. Temos 500 anos de história mal contada. A história é contada pelos vencedores, pela força, porque começa na ideologia, na mentira. Um tempo de mentira, mentira por todos os lados, e depois tribunais com a anexação do judiciário e das leis para calar as reações, e depois a força do aço. A força da guerra, de todas as maneiras, é sobreimposta, é uma superimposição de camadas de dominação. A força do aço, a força da guerra, e a guerra hoje é bastante sutil, com harps, com blue beams, com canhões, ondas, pequenas ondas de micro-ondas sobre nós o tempo inteiro. Essa madrugada, por exemplo, senti bastante calor súbito, estava fresquinho, bastante na região, mas de repente, por volta de certo horário, 2 ou 3 da manhã, um calor, realmente uma espécie de micro-ondas súbito, e a mente fica confusa, nós não conseguimos, nossos sonhos ficam perturbados e nossa noite sofre as consequências. Não conseguimos nos centrar, nos concentrar, não conseguimos depois dormir,
há acordamentos, vários acordares, o sono fica entrecortado e a mente não consegue se centrar para ter silêncio mental, para ter centramento. Então nós ficamos num estado de perturbação mental e emocional forte. É assim que esses sistemas de micro-ondas ou de ondas radiantes na camada na ionosfera volta-se conforme o ângulo de modificação de direcionamento dessa onda polarizada, vamos dizer assim, eles direcionam para as regiões, especialmente regiões sul e litorâneas. Essa manipulação, temos um HAARP no Brasil, no Maranhão, muito bem em funcionamento, como dizem as postagens que os denunciam, as raras postagens. Estação X, Castro, Paraná. Através da Estação X resistimos 24 horas ao bombardeio da atmosfera. Se não fosse a Estação X da região, nós estaríamos o céu totalmente tomado de químicas e expansões e essas, vamos dizer assim, expansões da estratosfera, não é? Da geoengenharia climática mundial. Estação X de Castro, dia 5 de novembro de 2016.